Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre a aprovação na OAB e algumas dicas para você que está estudando, que precisa se dedicar nessa etapa. Eu felizmente fui aprovado agora na 34ª exame de ordem, no 34º exame de ordem, e não fiz cursinho, não usei nenhum cursinho, não usei nada de material de cursinho. Vou passar para vocês algumas dicas que eu usei para obter essa aprovação, tá? Então, primeiro de tudo, eu sempre falo para todo mundo a importância da rotina. O próprio Bauman descreve isso. Eu tenho vídeo aqui no canal já falando de Bauman também, apesar de que naquele vídeo eu tô 3, 4 anos mais novo, mas a rotina é muito importante. Então, o que eu acho que é importante além da rotina? A rotina, ela vai te proporcionar uma constância. E se existe constância, você não tem como ser reprovado. Porque se existe constância, uma hora você vai ser aprovado. Por que eu falo isso? Porque o medo é um grande adversário no exame de ordem. Então, se você não tem esse medo, se você tem constância e rotina dos seus estudos, você vai ser aprovado. É batata, não tem jeito. Mas essa constância ela tem que vir desde o primeiro dia de aula na faculdade. Estude. O melhor cursinho para aprovação no exame de ordem são 5 anos de curso de Direito bem feito, de HCC, hora de cu na cadeira. Finais de semana, aí a gente já está falando um período próximo da prova, o que antecede a prova. Final de semana, use o final de semana para desligar e para abaixar o seu ritmo, sério. Porque às vezes a gente entra numa neura de que nós precisamos nos empenhar de forma sobre-humana e isso acaba nos prejudicando. Então use o final de semana assim para dormir, durma o máximo que você puder, porque dormir vai ser uma dádiva. Você vai passar sim por restrições de sono. Então use o tempo que você tiver livre para dormir. E assim, final de semana, cara, dá uma desligada, segue com seus amigos. Você já vai ter estudado a semana inteira, mas só faça isso no final de semana se você tiver feito dever de casa ao longo da semana, tiver estudado. Sei que é complicado conciliar o estudo da OAB com o estudo para as provas da faculdade, mas eu, particularmente, esqueci a faculdade e estudei para a ordem. Fatalmente, você vai passar na ordem e isso vai respingar lá no seu rendimento, no seu desempenho na faculdade. São dicas que funcionaram para mim. Eu acho que são dicas boas que podem ser colocadas em prática por quem precisa estudar para a ordem. Estudo. Como que você faz para estudar? Como que você se dedica nesse estudo? Faça uma prova por semana. Eu usei os finais de semana. Estou dando a dica aqui para vocês descansarem no final de semana. Eu descansei sim nos finais de semana, mas eu passava boa parte do dia fazendo alguns exames de ordem de provas anteriores. Façam provas anteriores. Por quê? Fazendo a prova anterior, você esgota o examinador. Ele não tem mais o que te perguntar a respeito daquele tema. Não tem como você não passar em uma prova tendo feito 10, 15 provas anteriores da ordem, tá? E assim, tem sábado e domingo livre? Faz a prova no sábado, estuda os erros no domingo. Tem sexta e sábado? Faz a prova na sexta, corrige os erros no sábado. Então, assim sucessivamente. E outra coisa que me ajudou bastante, que é uma coisa que eu percebi assim ao longo da minha vida. Antes, no começo, quando eu estava começando a estudar, o exercício físico era algo que me assustava nos momentos de prova. Então, eu passava a ficar em casa descansando ao invés de treinar, quando eu mais precisava desse exercício físico. E hoje eu vejo que nos momentos que eu estou com mais necessidade, com mais estresse, com mais restrições, com mais regras, são os momentos em que eu preciso mais do treino, do exercício físico. Eu já dei dicas aqui de estudos. Façam exercício físico. Faz de segunda a sexta, faz 3 vezes na semana, faz 2 vezes na semana, faz só no final de semana. Mas façam. Vocês vão passar por uma restrição de sono e por um alto nível de estresse. Melhore sua alimentação. Complemente sua alimentação. Toma um suplemento. Faz alguma coisa. Você vai adoecer. É certo. Quer evitar isso ou quer amenizar isso? O que eu faço? Toma sua proteína.
Eu adotei agora um shotzinho de própolis com limão pela manhã, em jejum, para evitar esse adoecimento. O nível de estresse que você passa antes da prova é sobrenatural, é algo que só quem passou sabe descrever. E olha que ainda não é uma prova de um concurso, não é uma prova de uma magistratura da vida, mas sim, é uma prova que faz muita pressão na sua cabeça. Então você vai passar por um período de alto estresse e restrição de sono, isso fatalmente vai impactar a sua imunidade. Suplemente, toma um polivitamínico, coma frutas, beba água, toma água de coco e, mais importante, dá uma reduzida nesse nível de estresse, conversa com amigos, aproveite sua família, faz um passeio, tá? E aí uma coisa bem bacana também que eu gosto de explicar. Aproveite o final de semana para aquelas horas que você não dormiu ao longo da semana, durma tudo no sábado, sabe? Vai dormir 10 horas da noite na sexta, acorda 10 no sábado. É uma dica que assim poucas pessoas vão passar, mas o sono é muito importante, é o período de fixação do seu aprendizado ao longo do dia e usa esse período para dormir, tá? Toma muito sol, aproveita para se alimentar bem. E aí reduzindo o espaço de tempo, um dia antes da prova, o que fazer? Eu parei de estudar 5 horas da tarde e falei, não vai entrar mais nada na minha cabeça, vou fazer alguma coisa. Fui para um barzinho com os amigos. Abaixa o nível, abaixa a sua pressão. Fica tranquilo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, a vida continua. E se você não reagir, a vida te empurra. E é muito pior andar com alguém empurrando você, tá? Não consuma álcool um dia antes da prova, muito importante. Se for sair, toma sua aguinha, toma água com gás, o gelo de limão espremido. Não toma nada muito gelado para não ter nenhum risco. Eu, por exemplo, fui fazer as 2 provas doentes, a primeira e a segunda fase. Fui fazer as 2 provas doentes. Foi ruim, foi péssimo. Então assim, aproveita com o erro dos outros, porque o inteligente aprende com os próprios erros. O cara que é mais inteligente, ele aprende com os erros dos outros. Não come nada esquisito antes da prova, não inventa moda, vou comer peixe. Não, filho, come um bolinho, come uma bolacha, sabe? Não inventa moda. Se você, no dia da prova, não tiver nenhum problema crônico de ansiedade, sei lá, você não tem ataque do pânico, você não tem crise de pânico, toma estimulante, manda um Red Bull, manda um café. Isso se você não tiver nenhum problema crônico de ansiedade, senão esse efeito de estimulante vai reverter contra você. E, cara, são 2 fases de prova. Passou a primeira, pega uma semana e descansa. Esquece. Deixa passar. Sabe? Foi aprovado, deixa passar. Esquece. Também fui reprovado, deixa passar a semana. Não faz nada nessa semana. Morre. Segunda fase, filho, você repete a receita, que é a mesma coisa. A segunda fase eu fiz várias provas, eu escolhi Direito do Trabalho. Se você ainda está no primeiro ano de curso, cria uma afinidade com o Direito do Trabalho, isso vai te ajudar. Direito do Trabalho para mim é a matéria mais fácil, segunda fase da OAB. E dica, precisa de uma CLT, eu usei a CLT do 6, que eu falei que eu não usei material de cursinho, não usei apostila, não usei simulado, mas uma CLT você precisa, não vai fazer prova da OAB segunda fase com o Vadmecum. Faz com o Vadmecum apropriado para sua prova, para o seu curso, para a sua escolha, para a sua área de direito, tá? Então, assim, foram dicas que me ajudaram a obter a aprovação. Eu fui aprovado no 34º, agora precisa colar o grau para depois pedir inscrição na OAB. Então, vamos ver como que acontece isso, tá? De todo modo, eu acho que é muito importante você controlar o seu nível de ansiedade para essa prova. Acho que 80% dessa prova é a sua ansiedade. Então, cara, tá mal, faz uma terapia, faz um exercício físico, medita, vai passear, vai ver coisa diferente. Não deixa essa prova te matar. É você que tem que matar essa prova.